texto bíblico aqui que eu vou passar para vocês. Gálatas. Eita, Deus maravilhoso. Gálatas capítulo 2. Aliás, o capítulo 1, a partir do versículo 18. Gálatas 1, a partir do 18. E você vai poder nos acompanhar pelo telão, independente da versão, o sentido é o mesmo. Nós cremos que Deus, Ele continuará fazendo o infinitamente mais nessa noite. Gálatas, a epístola escrita aos Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Decorridos 3 anos, diz a palavra, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi os outros apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus ao meu respeito. Só até aqui, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Deus, muito obrigado pela tua presença nesse lugar, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, por cada vida, cada coração que chegou aqui nessa noite. Nós não sabemos, Deus, como está o interior de cada uma dessas pessoas, mas nós sabemos que o Senhor nos conhece, por dentro, por fora. Se subirmos aos mais altos céus, lá o Senhor está. Se descermos ao mais profundo abismo, lá o Senhor está. Em tudo o Senhor nos conhece. Meu Deus, seja glorificado através da nossa vida. Seja glorificado, Senhor, através dessa palavra. E fala aos teus filhos, como o Senhor falou comigo, aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Quantos creem que o Senhor está aqui nessa noite? Aplauda mais uma vez, lindamente, o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Meus lindos, todos nós vivemos processos e etapas que, se a gente pudesse, a gente furava alguns processos. A gente antecipava o tempo por causa da nossa ansiedade em alcançarmos alguns objetivos da nossa vida. Mas é tão importante quando nós somos treinados para algo. Às vezes a gente acha que está pronto, mas na hora que nós precisamos reagir a uma situação, nós percebemos que não estávamos prontos. Eu me lembro que na época que eu nadava, já fui um atleta, assim como a Alane foi atleta também ali na moto, né, Alane? Bênção. E é interessante que o meu treinador falou: você não está preparado para essa competição, porque você não treinou o suficiente. E realmente, eu tinha adoecido, dei alguns furos nos treinos. E quando eu cheguei no dia da competição, eu fui com toda a velocidade, no nado livre, mas me faltou resistência, faltou fôlego. E eu tive hipoglicemia, exatamente pela falta de preparação. Então não é como nós achamos que nós estamos, é como de fato nós estamos. Eu acho que dá certo, mas só que Deus, que nos sonda e nos conhece, Ele sabe qual é o momento certo, qual é a hora exata, porque nenhum de nós aqui queremos começar um projeto e não terminarmos. Não é verdade? Nós queremos chegar até o fim. Nós não queremos fazer aquilo que a gente faz no fim do ano, porque, ô mentira, a gente traz para a gente mesmo todo dia 31 de dezembro. Esse próximo ano vai ser o ano que eu caso, vai ser o ano do regime, vai ser o ano que eu vou perder 10 quilos. Comi muito no Natal. E você começa: vou ler o livro, vou ler a palavra toda, vou me dedicar ao ministério. E não é por querer, é porque é do ser humano. Muitas vezes ele vai numa motivação, de repente ele perde aquela motivação, enfraquece no meio do caminho, e nesse enfraquecimento você acaba não chegando até o fim. E uma vez eu ouvi que tempo de amolar ferramenta nunca vai ser um tempo perdido. Todos os dias eu tenho aprendido algo com Deus e com as pessoas. É interessante que elas estão conversando comigo e parece, elas acham que não estão me ensinando nada, mas eu estou sensível
aquilo que Deus está falando comigo através da história daquela pessoa. Se existe uma pessoa que gosta de sentar com pessoas idosas para ouvir aquelas histórias de sítio, de criação, de muito menino, de que levava lata d'água na cabeça, sou eu. E eu gosto de ouvir porque a gente começa a aprender. E é interessante que quando a gente olha para um homem poliglota como o apóstolo Paulo, escritor de tantas cartas e tão conhecido, nós achamos que simplesmente a sua sabedoria, o seu aprendizado, antes dele se converter, foi suficiente para que ele se tornasse um apóstolo. Antes chamado Saulo, ninguém acreditava nele, porque era perseguidor da igreja, pegava autorizações com os principais da sinagoga para perseguir a igreja, responsável pela morte não só de Estevão, mas de outros cristãos também, trazendo autorizações para que cristãos entrassem nas arenas com os leões, e em tantas situações que o povo começou a temer aquele homem. Foi difícil ele alcançar a credibilidade. Então é interessante que em Gálatas ele fala sobre algo que na sua história lá em Atos nós não encontramos. Ele se converteu em Atos capítulo 9. Ele foi até a rua chamada Direita, na casa de Judas. Ele perdeu a sua visão. Ananias orou por ele. Ele desceu por um cesto e houve toda uma experiência com Deus, de enchimento do Espírito Santo, de batismo, de entrega. Mas Deus estava começando um processo na vida de um homem, que não seria do dia para a noite. Se os outros apóstolos passaram 3 anos com o Senhor Jesus, aprendendo, não seria diferente com Paulo. Não é porque uma pessoa, ela fez mais faculdade, ou ela fez mais isso. É óbvio que a nossa preparação humana é fundamental. Eu sempre falo que muita gente pergunta técnica ou unção, os dois. Por quê? Porque a técnica sem a unção ela é vazia. E a unção sem a técnica deixa você limitado. Então é fundamental que você se prepare, é fundamental que você estude, mas é fundamental que você busque, que você dependa de Deus. Então nós tínhamos um homem que conhecia várias línguas. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, uma das melhores escolas linguísticas da época. Mas é interessante que após a sua conversão, ele não foi para Jerusalém, ele não foi para exercer o seu ministério. Quando ele escreve aos Gálatas defendendo o evangelho, dizendo que ninguém poderia pregar outro evangelho a não ser o evangelho do Senhor Jesus, porque senão seria maldito. Ele começa a dizer que era escravo de Cristo, e ele disse que quando se converteu ele foi para o deserto da Arábia, de Damasco, e ali ele passou 3 anos. E é interessante que quando a gente olha para a vida desse homem, a gente vê que o processo foi igual aos outros. Os outros passaram 3 anos aprendendo com o Senhor Jesus. Nós não sabemos os detalhes do que aconteceu ao longo de 3 anos, mas o homem desapareceu do mapa. Ninguém viu o homem. Ele estava aprendendo com Cristo. Aprendendo o quê? Alguém chega em um patamar, alguém chega em uma posição e você pensa que chegou do nada. Nós não sabemos o processo que aquela pessoa viveu para chegar até lá. E é fundamental que isso aconteça. Eu sei que tem casamentos que dão certo, tá, pastor? Já teve gente que me disse: pastor, eu casei com 1 mês que eu conheci uma pessoa. Eu falei: é muita fé na terra e muita convicção. Mas é importante que você conheça, é importante que você saiba do temperamento. E mesmo assim, quando você casa, você vê que tem muita coisa que você não conhecia. Você passa a conhecer, até porque o ser humano também é mutável, ele muda. Tanto ele melhora em umas coisas, como ele piora em outras. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele vai para o deserto de Damasco ser treinado pelo Senhor para aquilo que ele viria a ser. Então deixa eu dizer uma coisa para você. O tema da ministração é tempo de treinamento. Fala para o seu irmão, diga: eu estou vivendo um tempo de treinamento. Diga: Deus está me preparando para coisas extraordinárias, para que você veja o Paulo que você vê lá em Atos,
que os lenços curavam, que era um instrumento nas mãos do Senhor, que pregava, que levava o evangelho, que abria igrejas, que era ali, mesmo em meio às prisões, fiel ao Senhor em todo tempo. Nós precisamos ser treinados e habilitados pelo próprio Deus. Ele sabe o ponto certo, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó, e Ele sabe até onde pode ir comigo e com você. Se você crê que é assim, diga aleluia. Pastor, eu queria ganhar X, eu também queria, mas está sabendo administrar Y. E ele vai para o deserto de Damasco para ser treinado por Deus. E diz a palavra que só depois desse tempo ele sobe para Jerusalém. Diga para o seu irmão, ele sobe. Muita gente quer subir sem um deserto. E quando eu falo de deserto, eu não estou falando de angústia, de tristeza, estou fazendo uma apologia ao fracasso, não. Estou falando de tempo de preparação. Foi no deserto que Moisés foi preparado, quando ele passou 40 anos. Foi em regiões desertas que Davi foi preparado, lutando contra leões e ursos, para depois enfrentar um gigante. Foi na carpintaria, moldando a madeira, que Jesus foi preparado para moldar o meu e o seu coração. Então, se com eles aconteceu isso, conosco não será diferente. E muitas vezes nós queremos que uma coisa aconteça, e eu sei que o desejo e a ansiedade muitas vezes traz desespero ao nosso coração, porque a esperança adiada, ela adoece o coração. Mas entenda que Deus está te treinando para o extraordinário, para que você possa dizer o que Paulo disse no fim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, eu cheguei até o fim. Deus não quer uma geração molenga, Deus não quer uma geração que não tem resistência. Deus quer uma geração de lombos largos, que diz: eis-me aqui, Senhor, haja o que aconteça, venha o que vier, eu estou contigo e tu estás comigo até o fim. Se você crê que é assim, levante uma das suas mãos e aplauda lindamente o nome do Senhor. Ele subiu, quer subir de cargo, mas está sendo um bom funcionário, quer ser gerente, mas nas vendas não tem dado melhor. Então nós precisamos entender que para subirmos para Jerusalém, e ele disse: eu nem procurei logo os apóstolos, eu fui primeiro para Cefas. Já tem gente que recebe aquela palavra profética: eis que eu farei isso na tua vida, e te colocarei diante de uma grande multidão. Deus pode fazer rapidamente, Ele é Deus, Ele é o Senhor do tempo, mas você já vislumbra aquela grande multidão. Eis que eu tenho uma porta aberta, você diz: vai ser a porta daquilo que eu estou orando e vai acontecer amanhã. Eu creio num Deus que pode abrir uma porta amanhã. Você crê ou não crê? Amém ou não amém? É isso aqui que Deus disse que vai acontecer. Não crie expectativa no tempo. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer, mas Ele vai colocar nas nossas mãos quando Ele vê que nós temos estrutura e estamos habilitados para darmos continuidade. Se você crê que é assim, diga aleluia. Já ficou atrás de um carro de alguém que está aprendendo na autoescola? Já? Sim ou não? Já ficou atrás de um carro de alguém que está mexendo no zap? Que muitas vezes eu já fiz isso também. Né? Você vê ali a desatenção da pessoa. Estou já confessando aqui o meu pecado, misericórdia. Então muitas vezes a gente, quando enxerga a falta de treinamento e o erro dos outros, nos incomodamos, mas não nos incomodamos tanto com os nossos erros. E Deus está nos preparando para termos resistência. O apóstolo Paulo não era aquele que iria falar bonito só, não era aquele que iria curar, ser um instrumento nas mãos do Senhor apenas. Era aquele que ia aguentar as pressões, era aquele que ia aguentar as calúnias, era aquele que iria dizer: eu me glorio nas perseguições, nas injúrias,
porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque a força de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Era aquele que iria dizer: nós somos vasos de barro, mas a excelência do poder vem de Deus e não nossa. Se você crê que é assim, diga aleluia. Ele foi até Cefas. E durante o processo de treinamento vem um segundo princípio. Primeiro, você sobe para os lugares altos. Segundo, o tempo da credibilidade. Como é que vão confiar em mim, acreditar em mim? Você chega numa igreja, você tem um dom, você chega numa empresa, você é fiel, mas o que gera credibilidade? Diga assim comigo: os frutos e o tempo. Não, segredo aqui, diga os frutos e o tempo. Deus vai te respaldar. O que você vai frutificar, as pessoas verão. Unção não é manipulada, ela é exteriorizada. Preste atenção. Quem você é em Deus e quem Deus é em você, você não precisa estar falando. A não ser que você venha testemunhar, as pessoas verão aquele que habita em você, porque o próprio Jesus diz: não tem como pegar uma lâmpada e colocá-la escondida, não. Quem nasceu para brilhar tem que brilhar. Se você crê que você nasceu para brilhar, erga suas mãos e aplauda Jesus. Yes! Nosso Deus é tremendo. Diga assim: eu creio. Diga: eu creio que o Senhor fará maravilhas. Então agora vem um tempo da credibilidade. Muitos diziam, diz a palavra, aquele que antes nos perseguia, que provocava perseguições, agora é convertido. Mas só o tempo gerou isso. E o tempo não pode ser acelerado por você. Um dia após o outro, fala comigo, um dia após o outro, Deus vai revelando quem Ele é em mim, quem Ele é em mim e quem eu sou nele. E quem eu sou nele. Moça, você que está com bege, uma blusa bege, você tem um chamado, minha querida. E você está saindo de um caldeirão de problemas. Você está saindo de um buraco emocional, porque você foi desamparada no ano de 2021. Mas assim diz o Senhor: eu sou a tua fortaleza. Eu te vi quando você estava em casa, que você saiu do banho e você estava chorando. Lembra daquele dia? E você disse: Deus, fala comigo, faça alguma coisa por mim. Foi difícil até chegar aqui. Eu te trouxe para dizer: uma nova história estou eu construindo na tua vida. Mas se permita, abra mão daquilo que ficou para trás e abrace o novo daquilo que eu tenho para você. Receba em nome de Jesus. Oh, aleluia. Esse rapaz aqui de preto, máscara branca, deixa eu dizer uma coisa para você, meu lindo. Deus te deu livramentos. O que para você foi dor, foi sofrimento, foi livramento. Você pode não entender hoje, mas lá na frente você vai entender que Deus te livrou de circunstâncias, Deus te livrou de pessoas, Deus te livrou de cavernas. E lá na frente você vai dizer: meu Deus, doeu no começo, eu não entendia, eu não percebia, mas eu agora estou percebendo tudo, eu estou entendendo tudo, porque agora eu posso ver com os teus olhos, eu posso ouvir com os teus ouvidos. Se você recebe, diga aleluia. Eita, Deus maravilhoso. Marcelma, Deus está trazendo uma cura sobre a tua vida, e através de você Ele vai curar outras vidas. Se prepare, porque este ano Deus está gerando um divisor de águas na tua história. As tuas mãos têm unção do Espírito para curar. Onde você colocar as suas mãos, diz o Senhor, eu vou trazer cura, eu vou trazer restauração.
Laninha, segundo semestre de 2021 vai ser um período de grandes transformações espirituais, emocionais e naturais. Você vai dizer: meu Deus, o que é isso? Você vai sentir o vento do Espírito te soprando de um lado para o outro, e você tendo experiências com Deus em sonhos, em visões e em revelações. Deus se revelará a você na intimidade, no oculto da tua alma. Se prepare, porque até o fim deste ano, um dom novo Deus está colocando na tua vida, e você vai se lembrar desse dia, e vai dizer: Deus, eu lembro quando o Senhor falou comigo. Deus vai completar aquilo que começou. Receba. Mateus, Deus está fazendo uma reviravolta na tua vida. Tem pessoas que vão embora, tem outras que chegarão. E agora, nesse ano de 2021, será um ano de grandes conquistas. Algumas perdas acontecerão para que você possa ganhar, mas o Senhor vai honrar a tua ousadia, porque você é ousado. Você tem ousadia no seu caráter e no seu coração. E se prepare, que no prazo de um mês Deus vai trazer um sinal sobre a sua vida, daquilo que Ele está falando. Se prepare para receber uma notícia que você vai dizer: meu Deus, eu lembro daquilo que o Senhor falou comigo, e na simplicidade eu posso entender que é o Senhor que está ministrando ao meu coração. Se você crê que Deus é um Deus que fala, diga aleluia e aplauda lindamente a Jesus. Preste atenção. Credibilidade não se alcança da noite para o dia. E mesmo tendo, você vai ser alvo de incompreensões. Você vai errar com as pessoas vão errar com você. Não viva um vitimismo. Você não é vítima, você é um guerreiro, você é uma guerreira. Fala para o seu irmão, diga: você é um guerreiro, você é uma guerreira. Diga para o seu irmão: você não é vítima. E depois que houve credibilidade, para fechar, pastor César e pastora Flávia, o louvor já pode se preparar e subir. Todos glorificavam a Deus pela vida dele, porque diziam: aquele que antes era perseguidor, agora prega a palavra. Só que a glória foi para Deus. Diga para o seu irmão: foi para Deus, não é para você. Nada é sobre nós, nada é sobre o que temos ou o que podemos fazer. Tudo é sobre Ele. Deus, Ele vai dar, Ele vai entregar, Ele vai fazer quando nós tivermos a maturidade de entendermos que tudo é para a glória dEle. Tudo é para o louvor dEle. Não é porque você quer falar para o povo te ver, não é porque você quer se mostrar, não é porque você quer aparecer. Tem hora que Deus diz: não grave vídeo, não faça isso, não faça aquilo. Tá bom, Senhor, obedeço. As redes sociais que eu tinha, eu doei para a igreja, porque Deus sabe do meu coração. Estou já doando o Instagram também, se pudesse, porque o nosso objetivo é que o Evangelho seja propagado. O que nós queremos é que Jesus seja conhecido. Queremos ser como João Batista, apontando para o Senhor e dizendo: não, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, Ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Ele é mais poderoso do que eu sou limitado, mas Ele pode fazer o que eu não posso fazer. Ele pode realizar o que eu não posso realizar. Ele pode ir onde eu não posso ir. Você crê que é desse jeito? Amém ou não amém? Quando hoje estava orando para vir para cá, minha esposa orou por mim, porque minha tia-mãe, além do esposo dela estar internado numa luta contra o câncer, ela foi internada mais uma vez por causa da vascularização da perna. E amanhã possivelmente ela venha a perder mais alguns membros do seu pé, através de uma amputação. E hoje eu, com aquela compaixão, com o coração apertado, pastor Gladys orou por mim e disse: Deus, que a espada da luta, da guerra, saia das mãos do teu filho.
E quando eu cheguei aqui, que eu recebi essa oração, eu senti o renovo do Senhor. Nós não estamos aqui como fruto de uma manipulação ou de um teatro. Eu expresso, eu falo o que eu sinto, o que eu vivo. Porque nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé. Não estamos aqui porque somos fortes, mas porque aquele que habita em nós, Ele é forte. Estamos aqui porque o propósito e a missão é maior do que aquilo que nós sentimos. Quantos creem que é desse jeito? E eu estou crendo em milagres ainda. Diga para o seu irmão, diga: eu creio em milagres. E eu creio que ainda essa semana, fala para o seu irmão, diga: ainda essa semana, diga: Deus vai realizar uma reviravolta na sua vida. Pastor Gledson falou, eu declaro, levante sua mão. Ainda essa semana até domingo, você tem testemunho para contar de milagres, para a glória do nosso Deus. Se você crê, aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus, feche os seus olhos, curve sua cabeça. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que fala. E o tempo de treinamento, de preparação, envolve o momento de nós subirmos após o deserto. Traz o momento da credibilidade. E em terceiro lugar, da glorificação ao Senhor. E confiando em Ti, Senhor, nós vamos prosseguir. Nós vamos avançar, porque o Senhor vive. E sempre viverá em nossos corações. Aleluia, declare.